a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus, bom dia a todos, paz do Senhor Jesus. Mais um dia em que a gente vai buscar que o Senhor brilhe sobre nós a sua luz. E hoje a gente tem um compromisso aqui diferente do que a gente teve mais cedo às 7 horas da manhã. Às 7 horas a gente tem uma devocional, é um período em que a gente se aplica mais na direção de um dia abençoado, de orarmos, de cantarmos um louvor. E hoje a gente está iniciando aqui uma série de mensagens que vão procurar ser um estudo bíblico. Hoje eu tenho que fazer a introdução da introdução. Muita gente gosta de ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Mas nem sempre a pessoa se aplica a estudos bíblicos, estudos direcionados, sistemáticos da palavra do Senhor. Bom, uma coisa que é muito importante para a gente dizer é que a nossa fé, ela não se baseia na nossa emoção. Uma pessoa pode acordar, ela pode não estar se sentindo bem, ela pode não estar se sentindo muito animada, muito bem disposta e ainda assim ter uma fé inabalável. Porque a fé não está ligada à emoção, simplesmente. A nossa fé, para ser uma fé inabalável, que é isso que todo mundo quer, todos nós queremos ter uma fé inabalável, ela precisa ter estrutura. A nossa fé precisa ter consistência. Então, se você gosta de ouvir uma palavra, porque você se sente bem, porque te traz ânimo, te traz alegria,
a gente também precisa do estudo bíblico, porque é no estudo bíblico que a gente orienta, organiza, fundamenta, estrutura a nossa fé. A gente tem visto muitas pessoas sofrendo, a gente tem visto muitas pessoas aflitas, por quê? Porque a fé depende da emoção, a fé depende da circunstância, a fé depende de como a pessoa está e deixa de estar naquele dia, naquele momento. Porém, quando a gente se aplica ao estudo bíblico, a gente reforça, a gente estrutura a nossa fé de uma maneira que ela já não se abala por causa da circunstância, porque ela está organizada, porque ela é consistente. Eu não sei se estudo bíblico é agradável. Talvez você chore ouvindo uma pregação. Talvez você se emocione ouvindo um louvor. Talvez você se anime e se disponibilize para celebrar mais quando você canta ou quando você está animado. Não sei se o estudo bíblico traz isso, mas eu tenho certeza que o estudo bíblico ele tem esse poder de organizar a nossa fé de maneira que a gente se sinta inabalável. Bom, feita essa introdução, eu queria começar essa série de estudos bíblicos fazendo uma pergunta, né? Por que nós existimos como igreja? É uma pergunta para a gente se fazer. Por que a gente se organiza como uma igreja? Qual é o propósito que isso tem? E isso está baseado no quê? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que uma virtude da igreja é ser bíblica. Eu acho que nenhuma igreja cristã se sentiria orgulhosa de não ser bíblica. Então a gente sempre procura ser respaldado pela Bíblia naquilo que a gente faz enquanto igreja. Então, para eu saber se uma igreja ela é bíblica ou não, eu preciso de me aplicar às Escrituras. Para eu saber se uma igreja ela é uma igreja séria ou não, eu preciso respaldar essa visão do que eu atribuo seriedade me baseando, me respaldando pela palavra de Deus. Então, não dá para fazer uma avaliação fria, desconectada da Bíblia. Agora, a partir de um estudo sério da Bíblia, a gente pode identificar se a gente está sendo uma igreja mais ou menos bíblica, e a proposta é sempre que a gente seja uma igreja bíblica. Bom, outra coisa que eu gostaria de dizer é: a vida cristã pede disciplina, não tem jeito. Não dá para ser uma coisa solta, você tem que se organizar. Eu não estou nem muito preocupado hoje, perdão, se a gente vai ter muita gente, porque eu acredito que a gente possa se organizar mais em função dos nossos horários, da nossa vida, do que se organizar em função de um horário padrão. Por isso que você pode ficar tranquilo. Você vai ter acesso a essa mensagem depois a gente vai subir para o YouTube, e isso vai estar com uma categoria, né, estudo bíblico, e você vai poder recorrer a isso. O que eu faço? Um apelo é que você se organize para em algum momento ouvir. Não é? Se faz sentido para você, como é óbvio, estar acompanhando o ministério da gente. Então é importante que a gente se aplique. E você precisa fazer essa pergunta para você mesmo, né? Se você tem organização suficiente para orar, ter um tempo de consagração, ter um tempo de leitura da palavra, ter um tempo devocional. Se você tem um tempo em que você vai receber a oração de alguém, ou vai orar por alguém, que vai se interessar pela vida espiritual de outras pessoas, assim como vai se deixar conduzir, cuidar por outras pessoas, não é? É interessante que a gente não perca isso de vista, porque a gente arruma tempo para um monte de coisas. E, aliás, quando a gente não tem tempo para nada e por algum motivo precisa ir ao médico e às vezes precisa ficar de molho, a gente tem que encontrar um tempo para se cuidar. Então seria muito interessante que a gente se prevenisse, a gente se organizasse
de uma maneira que não faltasse tempo para nada disso. Bom, hoje é uma introdução a essa série de mensagens que será uma série voltada para a gente tentar responder por que a gente existe como igreja. E hoje eu vou falar sobre 6 características que são essenciais para que uma igreja ela seja bíblica. Sempre que a gente fala de igreja na Bíblia, a gente tem como exemplo a igreja primitiva. Tá? Então eu vou citar aqui versículos que têm a ver com a história da igreja primitiva, que é o nosso exemplo, para onde a gente olha quando a gente precisa de referência. Tá bom? Então são 6 características, eu vou falando um pouco sobre cada uma delas e já nos daremos por satisfeito, tá? Nunca vai ser uma coisa muito demorada que a gente vai fazer aqui, mas é algo, né, domingo de manhã às 9, a gente vai fazer sempre algo sistemático, tá bom? Bom, a primeira característica, a igreja precisa ter uma missão clara de ganhar vidas e discipular vidas. E aí eu tenho um texto, para cada característica eu vou te dar um texto. O texto é Mateus 28, 19 e 20. Se alguém puder colocar aí nos comentários, seria muito bom. Mateus 28, 19 e 20. Que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse versículo é o versículo que termina, que encerra o Evangelho de Mateus. Jesus pega tudo o que ele fez, que ele falou, que ele realizou, que ele ensinou, e o que ele faz? Ele termina, ele amarra tudo o que ele falou, fez, ensinou, nesse versículo dando uma missão. Então, se você quer seguir a Jesus, você tem uma missão. E a missão é ganhar vidas e cuidar dessas vidas. Então, todas as características que eu vou citar aqui sobre o propósito nosso como igreja tem a ver com um desafio. Ninguém pode olhar para qualquer característica do que nós precisamos para ser igreja e se sentir pronto, acabado. Então, esse é um ponto muito importante. Precisamos nos organizarmos para refletirmos acerca desses propósitos como quem olha algo que traz um desafio. Então, ganhar e cuidar de pessoas é o desafio. Será que a gente está conseguindo? Ou será que quando a gente fala de ganhar pessoas, estamos ganhando pessoas para o clube religioso? Será que quando eu penso em ganhar vidas, eu estou confundindo com fazer propaganda da igreja que eu frequento, da minha denominação? Ou se eu, quando imagino ganhar pessoas, eu integro pessoas ao projeto de salvação em Jesus Cristo? Se eu ganho pessoas para a minha igreja, eu estou ganhando pessoas para uma instituição religiosa que tem um CNPJ. Não necessariamente eu estou ganhando alguém. Eu não gosto nem muito dessa palavra discipular, porque essa palavra discipular, ela pode trazer uma noção errada do que é, na verdade, cuidar de pessoas. Por quê? Eu posso achar que estou cuidando da Sandra, que chegou agora há pouco, e na verdade eu estou controlando a vida da Sandra, eu estou manipulando a vida da Sandra, eu estou dizendo para a Sandra o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. Isso não é cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas envolve intimidade, envolve tempo dispensado. Então, já nessa primeira característica da igreja de ganhar e cuidar de pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado com desejar que a igreja alcance um crescimento muito grande, porque de nada valerá termos muitas pessoas se essas pessoas não forem cuidadas.
Eu não tenho condições de falar diretamente com milhares de pessoas. Obrigado, Vânia. É Mateus 28, verso 19 e 20, para essa primeira característica, tá? A missão de ganhar vidas e discipular. A primeira característica é Mateus 28, 19 e 20. Então, eu não tenho como falar diretamente com milhares de pessoas. Eu posso gravar um vídeo, eu posso transmitir alguma coisa e, obviamente, muitas pessoas assistirem. Mas eu preciso entender que cuidar de pessoas é uma coisa que vai além da gente ter uma comunicação impessoal. Então, por mais que a gente faça programações exato, Vânia, exatamente. Por mais que a gente faça programações para alcançar muitas pessoas, nós precisamos cuidar dessas tais pessoas, não é? Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Então, não tem a ver com lei, tem a ver com ensino. Não tem a ver com... E ensinar é uma coisa que leva tempo. Ensinar é uma coisa que requer proximidade. Por exemplo, um professor numa sala de aula, ele sabe que alguns alunos são mais ligados à imagem, outros mais ao que ouvem. Outros, se você não fizer uma brincadeira no meio da aula que você consiga quebrar um pouco o clima, as pessoas não mantêm a atenção. Então é um desafio muito grande. Então é um desafio nosso. E aí, ganhar e discipular tem dois desdobramentos diretos. Um é a Beatriz, é a Sandra, é a Vânia, pessoalmente ganhar e cuidar de pessoas. Outro desdobramento é quando a gente entende que precisamos estar vinculados ao projeto maior de ganharmos e cuidarmos de pessoas. São duas coisas diferentes. Você faz a obra de Deus, você existe como igreja pessoalmente através do teu testemunho, e você também faz isso quando você engrossa o número daqueles e daquelas que vão se organizar para esse fim, com essa finalidade. Então, nosso envolvimento, né, a nossa organização voltada para isso é um desafio para nós. Então, você tem que estar ligado a um grupo maior que está fazendo um trabalho maior, assim como pessoalmente você tem um testemunho. Então, a gente é igreja quando a gente se envolve para o projeto maior e também quando a gente se organiza pessoalmente para fazer a obra do Senhor. Existe muita gente fazendo coisas muito interessantes. Eu me lembro, eu participei em 2009, se eu não me engano, eu participei de uma evangelização organizada pela Associação do Billy Graham, lá em Portugal. Eles fazem isso em vários países. No Brasil foi em 2007, se eu não me engano, Minha Esperança Brasil. E a Minha Esperança Portugal, se eu não me engano, foi 2009. Não estou me lembrando bem. Mas eu guardei, né? Eles dão um treinamento, eles estruturam, até mesmo eles dão essa estrutura financeira, né? Eles bancam essa estrutura de treinamento para que a gente evangelize. E tem um dia lá que tem uma programação com uma pregação do falecido Billy Graham, na época, né? Era vivo ainda. E o que eu achei interessante é que quando alguém perguntou, eles deram treinamentos para centenas de pastores do país, e aí eu me lembro que quando perguntaram em relação a financiamento, eles disseram que quem financia a Associação Billy Graham nos Estados Unidos é um grupo de idosos aposentados. Então é gente que viu na contribuição uma maneira de participar dessa obra maior. O idoso não vai para o Brasil, não vai para a Inglaterra, não vai para a Índia, não vai para a África, mas ele com seus parcos recursos na contribuição dele, ele fazia algo que estava engrossando um projeto maior de evangelização valioso, muito importante, não é? Você conhece, todos conhecem Billy Graham no mundo todo, e é uma mensagem, a mensagem do Billy Graham é uma mensagem de evangelização, não é? Uma mensagem muito clara de apelo para que as pessoas aceitem Jesus.
Então eu me envolvo com a obra de Deus dessas duas maneiras. Eu ganho pessoalmente e cuido pessoalmente de alguém, não é? Pessoa física, e eu também me envolvo com um projeto maior que envolve mais pessoas, eu faço parte disso. Bom, a segunda característica é que a igreja, ela existe e ela depende da unção e do preenchimento do Espírito Santo como uma marca. E aí, um versículo, né, parte dele, que é Atos 4, versículo 8, a parte inicial do versículo, que diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Então, a igreja, ela existe e ela depende da ação do Espírito Santo para existir. Uma igreja não pode se organizar em função do conhecimento apenas teológico de um grupo que lidera. A igreja não pode se organizar em função do coração e mente de pessoas. Ela depende da ação do Espírito Santo. Então, é um desafio para nós que a gente, ao falar, falemos da parte do Espírito Santo. E aí, mais uma vez, dois desdobramentos. Você, na sua vida pessoal, precisa do Espírito Santo. Falar através do Espírito Santo, cheio, transbordante do Espírito Santo, assim como estar vinculado a uma igreja que depende do Espírito Santo. É um desafio. Todas as características que nos fazem acreditar que somos uma igreja bíblica, elas demandam desafios. A igreja tem que estar cheia do Espírito Santo. E aí eu quero fazer uma ressalva. O que a gente entende por Espírito Santo? Nós vamos ter tempo para falar sobre isso em outros episódios dessa série, mas é importante a gente deixar claro que, às vezes, o que a gente chama de Espírito Santo é uma manifestação pública desse Espírito Santo que não o define. Aquela igreja é fria. Mas por que aquela igreja é fria? Porque não tem uma manifestação talvez fervorosa, uns vão chamar de barulhenta. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o que define uma igreja bíblica não é a maneira como ela se expressa, né, para fora, mas no seu interior, nas suas bases. Então, às vezes, a gente acha que a igreja é fria, tem gente que gosta e acha que é melhor congregar ali. Tem pessoas que acham que determinado tipo de igreja é barulhenta, então a pessoa não se sente bem ali. Tudo bem. O que não pode ficar de fora é a dependência do Espírito Santo. O que não pode ficar de fora é a necessidade de unção do Espírito Santo. Eu tenho muita preocupação, e eu acho que eu quero começar por aí, essa é a introdução, essas características, porque às vezes a gente faz avaliações a respeito das igrejas, se elas são boas ou ruins, sem levar em consideração o que a Bíblia leva em consideração. Eu não sei dizer se quando Pedro se reunia com as pessoas, exatamente como é que era o culto. A gente não tem isso muito detalhado. Então não é nesse detalhamento que reside a base da nossa fé na existência da igreja, ser do Senhor, ser bíblica, mas eu sei o seguinte, que havia dependência do Espírito Santo. Existe dependência na sua vida do Espírito Santo para você agir como igreja? A igreja que você frequenta, a igreja que você segue, aonde você congrega, você tem essa característica de buscar o Espírito Santo? Há espaço para isso, para a unção, as medidas que são tomadas, as ações que são tomadas, são ações colegiadas de seres humanos, simplesmente, ou dependem do Espírito Santo? Precisamos depender do Espírito Santo. O pastor não pode pregar sem o Espírito Santo. A igreja não pode andar nas decisões que são necessárias serem tomadas sem a ação do Espírito Santo. Então, se há um simples debate, uma consulta pública
de como as coisas devam ser feitas e cada um decide segundo o seu próprio coração, não há dependência do Espírito Santo, não é? Então tudo realmente depende de muita oração e dependência do Espírito Santo. É uma marca. Uma terceira característica, já falamos duas. Uma comunidade solidária que apoia as pessoas carentes. A gente vê isso em Atos 4, 34, na parte A. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Se não há um cuidado com as pessoas, nesse sentido, a igreja perde a capacidade, a condição de ser bíblica. Para uma igreja ser bíblica, deve-se dar uma atenção aos necessitados. E aí, cabem muitas ressalvas, muitas ressalvas. Por quê? Porque às vezes a gente faz ação social na igreja, a gente dá a roupa que não dá mais na gente, a roupa que está velha, que a gente não quer mais, a gente joga lá. A bolsa de roupas, estou ajudando os necessitados. Não, há um desafio maior. A Bíblia não diz que eles ajudavam os necessitados. A Bíblia diz que não havia necessitados entre eles. Então o desafio é maior. Não é só o desafio de ajudar, mas é criar as condições para que as pessoas não sejam necessitadas. Então a Karina ela pode ajudar pessoas, mas ela pode melhor do que isso. Por exemplo, a Karina é uma pessoa muito solícita e é uma pessoa muito caridosa. Ela ajuda não apenas quando ela ajuda as pessoas diretamente, mas quando ela cria as condições para que essas pessoas não sejam necessitadas. E é o que a gente chama de justiça social, não é? Eu não posso me aplicar simplesmente em fazer algo para aplacar minha consciência, porque eu ajudei, eu dei lá minha roupa velha, eu dei um prato de comida, eu tirei 10 reais do bolso, eu ajudei o necessitado. Isso seria muito pequeno para a igreja do Senhor. A igreja precisa ter um envolvimento maior que contemple a necessidade das pessoas para que elas deixem de ser necessitadas. Ninguém gosta, não é? Ninguém gosta de ser humilhado e precisar, né, e se sentir exposto nas suas necessidades financeiras. Não é? Há até algo que eu acho que é reprovável, que quando a igreja dá uma cesta básica condicionada a pessoa participar daquele grupo ali. Se você for da igreja, a gente vai te ajudar. Se você não for da igreja, a gente não quer saber de você. Não é? Nós não vamos ganhar as pessoas assim. Não é? O que nós precisamos entender é o seguinte: estamos num país com muitas necessidades. Então, se a igreja se volta no seu bairro, na sua comunidade, para se aplicar e saber qual é o problema ali, qual é a necessidade ali, quais são as comunidades carenciadas no entorno. Isso, por exemplo, num estado como o Rio de Janeiro não é complicado. Não é? Não é complicado. A gente tem, por exemplo, local como o Lixão de Gramacho, onde há uma pobreza extrema, tal e qual os cantões aí do Nordeste, né, os bolsões de pobreza. Então, uma aplicação nesse sentido é algo que dá base para uma igreja ser bíblica. A igreja precisa compreender que do seu orçamento, depois que ela se aplica ali às despesas correntes, né, tem a água, tem a luz, tem talvez o aluguel, ela tem que ter um envolvimento, não é? Ela tem que ter um envolvimento com a questão da pobreza do seu entorno. Ela não pode aplicar os seus recursos somente entesourando para ela mesma. Ela precisa se organizar de uma maneira em que ela possa fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? E uma outra ressalva que eu faço: existem projetos muito interessantes, existe muita coisa boa sendo feita. O grande problema é que às vezes eu quero que tenha a placa da minha igreja no projeto. Aí eu crio mais um projeto. Eu preciso saber quem já está fazendo. Eu preciso saber quem já está realizando naquela área, porque talvez no meu bairro já exista um trabalho voltado que precisa de ajuda. Eu, por exemplo, eu fiz estágio, na época do seminário eu fiz estágio numa ONG, e eles tinham, eu achei muito interessante que eles tinham essa avaliação, por exemplo, de quantas instituições faziam o mesmo trabalho que eles.
Então eles não iam no mesmo dia que a outra ONG que iria atuar. Não é só pegar e fazer, é se organizar para fazer bem. Qual é a necessidade? Não, aqui já é servido comida, aqui já há roupa. De repente há uma necessidade aqui de documento, a pessoa tem que tirar seus documentos, a pessoa tem problema na justiça, a pessoa tem que atender uma entrevista de emprego, precisa tomar um banho, enfim, necessidade é o que não falta à nossa volta. E a gente precisa se organizar. O que eu sei dizer é que existem instituições muito fortes, contundentes, que estão trabalhando muito bem e que precisam de ajuda. E às vezes a gente quer o nome da nossa igreja ali. Se não for o nome, em nome da nossa igreja, a gente não quer. A gente não faz ação social na igreja para fazer propaganda da nossa igreja. É um dever bíblico, né? É um dever bíblico de ser igreja, de se constituir como igreja. É um dever que a gente se aplique na questão do outro, do necessitado. Não é só ajudar na pobreza, é saber por que existe a pobreza. É ir na estrutura. E aí envolve dedicação e esse respeito a quem já faz. Então a gente olha quem já faz, talvez colabora com quem já está fazendo, com quem já está organizado, com quem tem um chamado para aquilo. Por exemplo, você tem a questão da dependência química. Nem todas as igrejas estão organizadas, mas eu posso contribuir como igreja a uma igreja que já tem uma estrutura. Não é? Eu me lembro que em Niterói, por exemplo, a gente sempre levava as pessoas para uma determinada igreja que já tinha um trabalho voltado forte nessa área de dependência química. Então, o que é justo, respeitável? Que a minha igreja que não tem esse trabalho, ela se envolva com aquela igreja que já tem aquele trabalho, porque isso se chama reino de Deus. Muitas ações não acontecem nas igrejas por uma disputa de placa. Isso não é ser igreja. Igreja levanta as necessidades e a gente se organiza o melhor que a gente pode para poder atendê-la. Então, no caso, né, em Niterói, nós temos algumas igrejas que trabalham com fluência na área da dependência química. Então, se eu não tenho estrutura para trabalhar como igreja, diretamente, o que eu vou fazer? Eu vou apoiar o outro. Assim como existem igrejas que são muito fortes, por exemplo, auxiliando comunidades com o que é básico, comida, roupa, atendimento médico. Tem gente que tem estrutura até física para isso na igreja. Tem gente que tem condições de dar atendimento psicológico, porque tem na sua membresia muitos psicólogos que podem suprir necessidades. Então, a gente tem que se conhecer, se olhar. É como se fosse um jogo de futebol que a gente joga olhando para o lado. Eu estou com a bola no pé, mas se eu não posso avançar, eu toco a bola para quem possa fazer. Então, é uma ressalva que eu gostaria de fazer sobre isso. Bom, a quarta característica, uma comunidade, para ser bíblica, ela precisa ser uma comunidade que crê e espera ações sobrenaturais de Deus. Eu tenho aí Atos capítulo 5, verso 12, que nos diz que muitos sinais e prodígios eram feitos no meio do povo pelas mãos dos apóstolos. Mais uma vez aí a gente faz uma ressalva. Não é porque a gente espera o sobrenatural de Deus que a gente pode propagandear esse sobrenatural. Tem muita gente que coloca na placa: venha hoje receber o seu milagre. A gente não precisa atrair as pessoas para receberem um milagre, porque já faz parte do ser igreja que uma pessoa que se expõe ao poder de Deus viverá a manifestação desse poder de maneira sobrenatural. Então, muita propaganda indica pouquíssima ou nenhuma manifestação do poder. A gente não pode vender isso, a gente não pode negociar o sobrenatural. É simplesmente crer que é naturalmente, é algo que acontece naturalmente, uma igreja que é bíblica, ela verá a manifestação do poder de Deus. Então a gente não
deixa de viver de maneira equilibrada e sensata, sábia, organizada, disciplinada, mas não deixamos de crer no poder de Deus. Poder de Deus. A gente crê no poder de Deus. Não podemos viver como se o poder de Deus não incidisse sobre a nossa vida. Porém, a gente não se baseia nisso para crer em Jesus. É natural. A Bíblia chega a dizer que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Então, a gente crê em Jesus, a gente vive para Jesus e, naturalmente, os sinais, os prodígios, eles acontecem no nosso meio. Uma quinta característica, a igreja cresce. A igreja cresce, não é? Atos 2,47 diz, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então é natural, você quando vive uma experiência boa, você acaba transmitindo para outras pessoas. Não há como forçar a barra para uma pessoa ser da minha igreja. O que acontece é que, como resultado da bênção de Deus na minha vida, obviamente que sempre sobram testemunhos para serem dados que vão ajudar, vão contribuir para o crescimento da igreja, porque as pessoas vão procurar saber. E você indica, né? Uma coisa que é boa, você indica para as pessoas. Então isso é uma coisa natural. E eu acho que é algo que mexe muito comigo, é muito desafiador para mim, quando entra no texto bíblico a palavra simpatia. Eu já vivi a experiência de começar, de estar no processo, de acompanhar, de ajudar a construir muitas igrejas. E das últimas vezes a gente estava aprontando os detalhes, a gente tinha alugado um imóvel, estávamos começando a mexer nas coisas. Eu ouvi uma coisa muito triste, mas que é real. É preciso ser identificada como algo real que deva nos desafiar. A pessoa disse assim, não é possível, alugaram isso aqui para uma igreja. A gente já contava com a antipatia antecipada daquela pessoa e, com toda certeza, acredito que um grupo de pessoas também partilhavam da mesma ideia. Então, quando isso acontece, é um sinal claro que, de alguma maneira, em algum lugar, a igreja não está ganhando a simpatia das pessoas. Porque é um lugar que faz o bem, um lugar que prega o amor, um lugar em que os seus crentes participam da comunidade fazendo aquilo que é bom, aquilo que é certo, obviamente cai na simpatia. Não é tão difícil assim cair na simpatia das pessoas. O problema é que às vezes a igreja se volta para si mesma. E aí se torna uma igreja barulhenta, que os crentes ao saírem fazem confusão na rua, não é? As pessoas vivem ali e vivem para dentro, não tem uma ação para fora, obviamente que não vai conquistar a simpatia do povo. Então a igreja cresce porque ela acontece. Se eu pudesse resumir, uma igreja bíblica é uma igreja que acontece no seu entorno. As pessoas são tocadas, elas recebem algo da parte de Deus por intermédio daquela igreja. E a última característica que eu gostaria de falar hoje, que tem a ver com as que eu já falei, é que uma igreja bíblica ela vive uma experiência que não vai se restringir aos seus limites ali, físicos, geográficos, as suas paredes. E o texto que eu tenho é Atos 1,8, que é um texto bastante emblemático, que diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até aos confins da terra. Então, a igreja pode ser igreja e deve ser igreja em todo lugar. E aí, por que a gente pode ser igreja em todo lugar? Porque cremos na ação do Espírito Santo, já falamos sobre isso. Ao dependermos do Espírito Santo, nós somos usados por ele, não só dentro, mas em qualquer lugar onde nós estivermos. Então a simpatia que a igreja causa não é porque está instalada naquele local fisicamente apenas. É porque essa igreja, aonde ela está representada pelos seus membros, chega a paz, chega o amor,
Então o crente ele pacifica mesmo onde ele está. Onde há discórdia, né? Onde eu fiquei muito satisfeito, né? Um tempo atrás a gente recebeu aqui em casa um grupo de pessoas do Espírito Santo que acompanhavam um tio meu, irmão da minha mãe, e eles mesmo no final pediram, sabendo que eu era pastor, estava gravando as lives e tudo, eles pediram, olha, no final a gente queria que você falasse para a gente do Evangelho e que orasse conosco. Eu fiquei muito feliz, por quê? Porque a gente não estava instalado fisicamente num lugar que as pessoas nos conhecessem, mas a gente estava representando a igreja do Senhor. Aonde você vai, você está representando a igreja do Senhor. Aonde um mau testemunho é dado, contribui negativamente para o crescimento da igreja. As pessoas precisam compreender que a existência da igreja ela tem propósitos. Quando ela tem propósitos, qualquer um consegue agradecer pelo fato de existir naquela localidade uma igreja. Ou naquele crente. Ou ainda bem, fulano é da igreja. É muito bom quando as pessoas te procuram. Quem mora em prédio, por exemplo, a pessoa sabe, ó, o Cristiano é crente, a Sueli é crente, a Marli é crente, a Sandra é crente. E aí chegam para você, olha, você é crente, né? Você poderia orar por mim? Você poderia pedir que alguém visitasse, por exemplo, um parente meu que está hospitalizado, não é? E isso é real. Né? Não dá para ser igreja bíblica se a igreja não for real. Ela tem que atingir, ela é regada pela experiência que vem do sobrenatural, mas ela age no chão da vida. Ela age no real. Bom, todas essas características que eu citei, elas se entrelaçam no amor. Elas vão se entrelaçando no amor. A gente vai ter chance de ver biblicamente essa trajetória desde João Batista até a experiência do Apocalipse. Nós vamos ver toda essa construção do que é ser igreja, e hoje eu queria dar essas 6 características. Ganhar vidas e cuidar das vidas, unção do Espírito Santo, uma igreja que é uma comunidade solidária que apoia os necessitados, uma igreja que cresce e uma igreja que não se restringe, às suas 4 paredes. Eu quero terminar, antes da gente orar, dizendo uma coisa. Nada que eu falei pode ser tomado como uma crítica a essa ou aquela igreja. Na verdade, a proposta é que a gente faça da nossa igreja um lugar de reflexão sempre, para sabermos se estamos dentro da palavra ou não. É muito fácil que a gente critique a igreja dos outros, aponte o dedo e diga aquela igreja ali não é bíblica. Eu preciso me perguntar se a minha experiência de vida com Deus se baseia na palavra ou naquilo que eu acho, não é? E realmente, mais uma vez, eu reforço que estudar a palavra nos ajuda a entender isso. Na hora que eu estou estudando e estou vendo que a palavra me diz que uma igreja bíblica é uma igreja que ajuda os necessitados, eu me pergunto, será que estou fazendo isso? Quando eu vejo que é uma igreja que contava com a simpatia do povo, eu me pergunto, será que eu, quando chego num lugar, pelo fato de eu ser crente, eu gero antipatia ou as pessoas simpatizam? E aí a gente vai se colocando no lugar. Não é para apontar o dedo contra ninguém. Bom, e para terminarmos, dizer que para ser igreja, a gente tem que querer ser igreja. Querer, vamos precisar querer ser igreja. E aí eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai regar a Sandra, a Karina, o Cristiano, a Isilda, o Paulo. Aí ele vai derramar sobre nós a sua unção, para quem quer. O Espírito Santo não é um luxo espiritual, uma sofisticação. Né? Assim como você compra um relógio, assim como você troca de carro, assim como você faz... Não é uma ostentação, é uma necessidade. E é uma necessidade que é atendida
por esse Deus que vê no Paulo, na Sandra, na Karina, na Isilda, no Cristiano, na Beatriz, na Marli. Ele vê corações abertos, desejosos de serem igreja. Eu quero ser igreja. Eu quero saber para que a igreja deve existir segundo a palavra de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero contar com o mesmo elogio que a palavra dá para a igreja primitiva. Contava com a simpatia de todo o povo. Eu quero que cresça, mas eu não quero forçar crescimento. Eu quero que cresça pelo motivo certo. Eu quero que cresça porque está cheio do Espírito Santo, porque há sinais, porque há o agir de Deus sobre nós e através de nós. Vamos orar? Pai, nos ajuda a ser igreja. Nós não queremos ser melhores do que ninguém. Queremos apenas que o Senhor nos use para sermos a igreja que agrade ao Senhor. Nos ajuda a compreender Tua palavra. Quem de nós pode ensiná-la, senão o Teu Espírito Santo somente? Que na dependência do Teu Espírito Santo, Ele fale conosco através da Tua santa palavra, nos estruture. Senhor, nós queremos ter uma fé inabalável, nós não queremos ter uma fé que dependa de emoções, mas queremos ter a nossa casa edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Que conheçamos a Tua palavra, prossigamos em conhecer a Tua palavra, que o Senhor nos dê discernimento dela e que possamos nos aplicar a cumpri-la. Que possamos ser cheios do Espírito, que haja em nós o desejo de ajudar o nosso próximo. Ó Pai, que possamos cuidar de pessoas efetivamente, não apenas querermos uma igreja cheia de pessoas, mas que possamos cuidar uma a uma, possamos cuidar, ajudar uns aos outros nessa jornada de fé rumo à eternidade, que até o Senhor Jesus voltar possamos cumprir a Tua palavra, sermos uma igreja que faça a Tua vontade. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Glória a Deus, não sei quanto tempo passou, acho que foi uns 40 minutos aí. É mais ou menos esse o tempo que a gente vai tomar dos irmãos para o estudo bíblico. Vou concluir aqui a transmissão, vou compartilhar na página do Facebook da Terapia de Cristo e vou compartilhar também no YouTube. Quem não assistiu, quem pegou pela metade, pode recuperar e a gente vai ter esse objetivo. Durante algum tempo vamos estudar por que a gente existe como igreja e a gente quer compreender isso à luz da palavra de Deus. Mandar um beijão para o Paulo, para a Lu, para a Sandra, Beatriz, para a Karina, para a Sueli, para o Cristiano e Priscila, Marli, meu professor Pedro, Claudiane. Mandar um beijão aí também para a Vânia Guida, para a Rafaela, minha prima. Mandar um beijão para a Estela, para a Isilda e para o meu querido Omir, professor da Palavra de Deus, aqui com a gente. Que bom, porque aí qualquer coisa aqui que a gente escorregar, a gente tem o apoio aqui dele. Um beijão em todos. A gente se vê logo mais às 20. Aí já não é estudo bíblico, aí já é pregação da palavra. Muito obrigado por aceitarem a proposta, estarem conosco. Eu até pensei que seria um grupo menor, mas graças a Deus há muita gente aí interessada em estudar a palavra de Deus. Muito obrigado. Um beijão em todos.